Olá pessoal, eu me chamo Ágio Felipe e essa é a nossa disciplina de CLP. Bem, CLP é a sigla para Controlador Lógico Programável. Você pode também ver essa sigla em inglês, PLC, que é Programmable Logic Controller. E o que vem a ser o CLP? Por definição, o controlador lógico programável pode ser definido como um dispositivo eletrônico capaz de armazenar instruções para implementação de funções de controle. Mas como assim ele armazena instruções? Bom, o CLP é conectado em um computador e você vai dizer para ele, através de uma linguagem de programação, como ele deve funcionar. Como são essas funções de controle? Essas funções podem ser das mais variadas possíveis, desde simplesmente acender uma lâmpada até controlar uma linha de montagem de uma determinada fabricação. Para que a gente possa entender melhor o CLP e o sistema no qual ele está inserido, a gente precisa falar dos dispositivos que estarão conectados a ele. Então você pensa como se o CLP fosse o cérebro daquele sistema. E para que o sistema funcione, existem dispositivos que precisam mandar informação para o cérebro. Fazendo uma analogia com o corpo humano, você precisa que o cérebro receba informação do tato, do paladar, do olfato, da visão, da audição. Então, os dispositivos de entrada são os dispositivos que irão enviar informação para o meu controlador lógico programável, ou CLP. Eu não vou falar de todos os dispositivos, eu vou falar dos dispositivos mais simples por enquanto. Então, o primeiro deles são as chaves e interruptores. Como esses dispositivos funcionam? Simplesmente vão fechar ou abrir determinado circuito. Então, quando você fechar uma chave, como por exemplo esse interruptor, ele vai enviar o sinal para o CLP. E o CLP vai tomar a ação dependendo do que foi programado. O que é que deve ocorrer quando esse interruptor mudar de estado? Então, você define no programa qual vai ser a ação quando o sinal proveniente de uma chave ou interruptor chegar ao meu controlador. Os sensores, eles também são classificados aqui como dispositivos de entrada, porque enviam informação para o CLP. Aqui nós temos uma chave fim de curso, uma chave boia, um sensor de presença. O que é que cada um deles faz? A chave fim de curso, por exemplo, ela detecta que se você tem algum objeto que se movimenta, como por exemplo um portão, ele bate nesse mecanismo e ele tem conexões aqui que ele vai abrir ou fechar essas conexões elétricas. Então, a chave fim de curso detecta o fim ou que um determinado objeto chegou naquela determinada posição. Quando aquele objeto bater nesse mecanismo, ele vai abrir ou fechar contatos que você tem nessa parte. E esses contatos a gente conecta ao controlador lógico programável. Para quê? Para ele tomar a decisão do que deve fazer quando você tem uma porta, por exemplo, se deslocando que bateu aqui, uma porta automática. Qual vai ser a decisão? Desligar a porta, porque ela já chegou no final do seu curso. Por isso que esse sensor tem um nome, sensor fim de curso ou chave fim de curso. Aqui a gente tem uma chave boia. Ela serve para quê? É utilizada para controle de nível de líquidos. Se você tem, por exemplo, uma caixa d'água
e o nível da água vai subindo. Quando chegar aqui nessa boia, a boia vai subir junto com o nível e você tem contatos aqui que irão ou abrir ou fechar. Esses contatos a gente envia, conecta ao CLP para que ele tome a decisão do que fazer quando a água chegar nesse nível. E aqui é um sensor de presença. Do mesmo jeito, quando ele detectar a presença de alguém em determinado ambiente, ele vai fechar ou abrir determinados contatos. Então, observando o funcionamento desses sensores, a gente vê que eles são idênticos, que eles têm seu funcionamento idêntico a chaves e interruptores. Ou seja, eles vão ou abrir ou fechar o circuito dependendo do que aconteça. Então, todos estes dispositivos eles são classificados como os dispositivos de entrada. Eles vão enviar informação para o meu controlador lógico programável, ou CLP. Voltando à analogia com o corpo humano, eles funcionam como sendo a visão, o tato, a audição, enviando sinal para o cérebro tomar uma decisão do que fazer. E por último, nós temos as botoeiras. As botoeiras são como chaves, só que o quê? O seu contato não é permanente. A botoeira vai fechar ou abrir determinado circuito elétrico, mas só enquanto você estiver pressionando. Estiver pressionando, ela fecha ou abre o circuito. Se você solta, ela vai voltar ao estado inicial. Então, só enquanto você estiver pressionando é que ela fecha ou abre aquele circuito, diferentemente da chave. A chave, mudei de posição, ela já alterou aquele circuito, ou fechou ou abriu, e ficou. A posição é fixa. Nós podemos ter botoeiras com vários contatos, que são chamados contatos NA ou NF. NA normalmente aberto, NF normalmente fechado. Então essa botoeira aqui, por exemplo, ela tem 4 contatos. Desses 4, 2 são normalmente aberto. Por que normalmente aberto? Porque quando você não está pressionando, não passa corrente entre esse ponto e esse. E se eu pressionar, essa haste movimenta todo esse mecanismo. Então, aqui vai passar corrente e aqui também. Ela fecha, quando eu pressionar, fecha os contatos normalmente abertos. E abre os contatos que são normalmente fechados. Então, sem pressionar, aqui passa corrente elétrica desse ponto até esse. E desse ponto até esse. E quando eu pressiono, aqui abre, aqui abre. Então, tudo isso funciona em conjunto. Quando você pressiona a botoeira nesse ponto aqui, em amarelo, ela vai abrir, aliás, fechar esses contatos e abrir esses daqui. E para que eu vou usar? Depende do que você queira fazer, qual a automação que você quer fazer. Preciso usar todos os contatos? Não, não preciso. O componente dispõe desse número de contatos. Aí você vai usar todos ou não, depende da sua aplicação. Então, só lembrando, qual a diferença entre botoeira e chave? A botoeira, o contato é momentâneo, só acontece quando você estiver apertando. Já a chave, o contato é permanente. Mudou de posição, aquele contato fica. Mesmo que eu tire a mão do componente, ficou aquele contato. Já os dispositivos de saída, pessoal, são aqueles dispositivos que vão alterar de alguma forma o meu processo. Então, são dispositivos que ou aquecem, ou esfriam, ou provocam movimento, ou iluminam, ou enviam sinal sonoro. Então, de novo,
aquece, esfria, produz movimento, acende ou toca alguma coisa. Tudo isso é dispositivo de saída. Voltando à analogia com o corpo humano, o cérebro, por exemplo, vai receber um sinal vindo da visão, vai pensar no que deve fazer de acordo com aquele sinal e depois ele vai agir na musculatura. Por exemplo, o cara viu um carro vindo de encontro a ele. Então, o olho mandou aquele sinal, o carro está vindo. O cérebro, o que é que eu devo fazer? Vou movimentar as pernas para sair da frente. Pronto, então agora nós vamos falar dos dispositivos de saída, que na nossa analogia é como se fossem os músculos, a musculatura do corpo humano. Também chamados de dispositivos atuadores, porque são os dispositivos que vão realmente alterar o estado de determinado processo. Voltando ao exemplo que eu falei do tanque enchendo da água, deixa eu só voltar no slide. Se eu tenho aqui um tanque que está enchendo, bateu aqui na chave boia, a chave boia informou ao meu CLP. Qual vai ser a decisão do CLP? Vai ser desligar a água. Como ele vai fazer isso? Desligando a bomba que está enchendo aquele tanque. Então a bomba aí seria o meu atuador, é o que está atuando naquele processo para mudar seu estado, ou seja, parar de encher. Já o sensor, ele simplesmente enviou o sinal ao CLP que aquele tanque está cheio. Só isso, só envia o sinal, mas a decisão é feita pelo CLP e a alteração propriamente dita do meu processo é feita pelo atuador. No caso aí, a bomba que iria desligar a água para não transbordar o meu tanque, vamos dizer assim. Então, o primeiro dispositivo de saída, que é o mais simples, são as lâmpadas de sinalização. Então, esses dispositivos estão conectados ao meu CLP e, dependendo do programa que está lá, ele vai acender ou não uma lâmpada em determinado momento do meu processo. Um dispositivo bastante utilizado é o contactor, também chamado de contactora. Como funciona esse dispositivo? O contactor, pessoal, nada mais é que um conjunto de chaves controlados por tensão. Então, digamos que você tem aqui um motor trifásico. Eu tenho aqui as minhas três fases, que eu chamei de A, B e C. E eu quero ligar esse motor. Eu tenho que fechar essas três chaves em determinado momento, né? Fechar as três para que o motor possa funcionar. Ele é trifásico. Como você faz isso utilizando o CLP? O CLP ele vai enviar na sua saída uma tensão. Como é que eu vou fechar essas três chaves com um sinal de tensão? Utilizando o contactor. Bom, o contactor ele é formado por uma bobina e um núcleo de metal. Quando você tem uma corrente passando nessa bobina, você transforma esse material metálico em quê? Num eletroímã. Então, esse eletroímã ele atrai todos esses contatos. Então, você fez agora o quê? Um conjunto de chaves acionadas por uma tensão. Então, se eu energizar esse ponto, esse eletroímã vai atrair todos esses contatos, fazendo com que a minha carga trifásica seja energizada. Então, o contactor ou contactora é um dispositivo muito utilizado em conjunto com o CLP ou controlador lógico programável. Por quê? Porque a tensão de saída do CLP nem sempre é suficiente para acionar sua carga. Por exemplo, aqui eu tenho uma tensão de saída monofásica e eu quero uma carga trifásica, então eu preciso de um contactor para acionar. E nem sempre a tensão de saída
Aliás, a saída do CLP tem corrente suficiente para acionar determinada carga. Então, eu faço uso de contactores para ter o quê? Um conjunto de chaves controladas por uma tensão. Tensão essa vindo do CLP. Esse exemplo aqui ajuda a entender melhor o funcionamento do contactor. Então, vocês têm aqui os pontos A1 e A2, que são os pontos que devem ser energizados. Aqui eu tenho a bobina e aqui o núcleo de metal. O que é que acontece? Essa parte aqui metálica, ó, ela está fixada a todos esses contatos aqui. Ó. Esses contatos eles vão se deslocar quando esse eletroímã funcionar. Então, ao energizar os pontos A1 e A2, você transformou esse metal aqui num eletroímã. Ele vai atrair essa peça, que vai atrair esse contato aqui, ó, interligando esse ponto com esse contato interligando esse ponto com esse, e esse contato interligando esse ponto com esse. Mas esse daqui e esse daqui, ó, ele vai abrir. Então, vai fechar todos esses daqui e ainda vai abrir esse. Os contactores, eles podem ter vários contatos que são normalmente abertos e vários contatos que são normalmente fechados, como é o exemplo desse daqui. Que dependendo da aplicação você pode utilizar ou não. Eles têm ainda os chamados contatos principais, que são contatos preparados para passar correntes de valores maiores, e os contatos auxiliares, que são contatos menores, para passar correntes de valores menores. Então, nesse sistema, simplesmente energizando A1 e A2, eu fecho todos esses contatos e ainda abro esse. Isso vai servir para quê? Isso vai servir para ligar o meu motor trifásico, ó, que estou levando uma fase, outra e outra para ele, para acender essa lâmpada que vai sinalizar que o motor está ligado e ainda apagar essa, porque eu tenho um contato que é normalmente fechado. Quando eu energizo aqui, ele atrai isso, aí vai abrir, ou seja, apaga. Apaga essa e acende essa. Quando você desenergiza, todos os contatos são empurrados por essa mola, eles voltam à posição inicial, e esse daqui, a posição inicial dele é fechar. Essa lâmpada volta a acender. Tudo isso você controla simplesmente energizando A1 e A2. E com CLPs, o que é que a gente faz? Esses pontos são conectados à saída do meu CLP. Então o CLP manda a informação para cá e eu posso fazer todos esses acionamentos utilizando simplesmente aqui um ponto da saída do meu CLP. Essa é a simbologia do contactor. Então, aqui é a bobina dele. Os pontos onde você energiza a bobina são chamados de A1 e A2. A bobina faz o quê? Ela atrai vários contatos. Os contatos podem ser NA, normalmente aberto. Então, quando você energiza, eles se fecham. Ou podem ser NFs. NF, normalmente fechado. Quando você energiza, aquele contato abre. Só lembrando que a numeração também é padronizada, pessoal. Então, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 são os contatos principais, ou seja, contatos preparados para um valor maior de corrente. E 13, 14, 21 e 22 são os contatos auxiliares, ou seja, tem capacidade de menor corrente. E sempre o 13 e 14 vai ser o contato auxiliar normalmente aberto. E sempre o 21 e 22 vai ser o contato auxiliar normalmente fechado. Essa simbologia pode vir dessa forma também. A1 e A2 não mudou, que é o ponto onde você energiza seu contactor para acionar os seus contatos. L1, L2 e L3, contatos principais.
NO é de Normally Open, que é um contato auxiliar normalmente aberto. Então, nós falamos dos principais dispositivos de entrada, que são aqueles que enviam sinal para o meu CLP. Os principais dispositivos de saída, por hora eu só falei da lâmpada e da contactora, que são os dispositivos que nós vamos utilizar inicialmente. Porque a contactora, através dela, você pode acionar qualquer coisa, né? Ela recebe o sinal do CLP e vai fechar contatos. Nesses contatos você pode botar qualquer carga que vá ser acionada pelo CLP. Então, como funciona o CLP internamente? Existe o chamado ciclo de processamento. Primeiro ocorre uma inicialização, quando você liga o seu CLP, ele tem todos os componentes de um computador, ele tem memória RAM, ele tem memória não volátil, que é aquela que não perde os dados quando você desliga, ele tem bateria interna para relógio. Então, todos os componentes que tem um sistema com microprocessador vai ter dentro de um controlador lógico programável. Depois dessa inicialização, ele entra num ciclo, que ele faz o quê? Leitura de todas as entradas. Então, imagine que você tenha lá vários sensores, várias botoeiras, várias chaves, ele vai ler uma a uma para saber se aquela chave está fechada ou não, se a botoeira está pressionada ou não, se aquele sensor está enviando sinal ou não. Feito isso, ele executa o seu programa. O que é que deve acontecer se aquele sensor estiver mandando sinal? O que é que deve acontecer se aquela chave estiver pressionada? Então, depois da execução do programa, aí ele vai atualizar as saídas. Sabendo o que deve acontecer, ele envia ou não sinal para as saídas. Aquela lâmpada deve acender, aquela deve apagar. Eu devo acionar aquela contactora que vai ligar um motor. Eu devo acionar aquela contactora que vai ligar uma resistência para iniciar um aquecimento, esse tipo de coisa. E depois ele volta a fazer a leitura das entradas, estado dos sensores, executa novamente o programa, atualiza a saída e fica sempre nesse ciclo. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples. Se você quiser, por exemplo, acender uma lâmpada com um CLP. Então, o controlador lógico programável está aqui. Eu tenho aqui vários bornes que eu conecto os meus dispositivos de entrada. Embaixo eu tenho vários bornes que eu conecto os meus dispositivos de saída. Então, se você quiser, com um CLP, claro que não vai querer isso, né? Simplesmente isso. Ele pode muito mais que isso. Acender uma lâmpada utilizando o controlador. Então, eu tenho aqui uma chave, o meu interruptor, que no circuito normal é o que faz acender a lâmpada. Ele é um dispositivo de entrada. Então, ele deve enviar sinal para a entrada do meu CLP. Ele está conectado no fase, fase e o retorno, que num circuito convencional iria para a lâmpada, ele vai para o CLP. Quando eu fechar esse interruptor, ele vai enviar fase para o CLP. E o CLP vai tomar a decisão dependendo do programa. Bom, e se o programa disser para acender a lâmpada? Nós temos aqui os bornes de saída. Nós temos aqui o tipo de saída mais simples, que é a saída a relé. Como é que funciona essa saída? Bom, quando ele ativa, cada par de bornes é uma saída. Então, eu tenho aqui um CLP com 4 saídas, bem parecido com o que nós vamos utilizar inicialmente. Quando ele ativa uma saída, o que é que ele faz? Ele conecta esse ponto de cima ao de baixo. Então, se eu mandar acionar a primeira saída, ele conectou esses dois pontos.
Se eu mandar acionar a quarta saída, ele conecta esse ponto com esse. Então, o que é que eu faço? Eu trago fase para o borne de cima, o borne de baixo vai para a lâmpada, da lâmpada para o neutro. Então, se o seu programa estiver correto, o que é que vai acontecer? Eu pressionei o interruptor, enviei sinal para a primeira entrada, ele verificou que chegou sinal naquela primeira entrada, manda fechar a primeira saída. Então, o que é que ele faz? Conecta esses dois pontos. Pessoal, ele não energiza a lâmpada diretamente, ele só faz o seguinte, conecta esses dois. O que é que tem no primeiro? Tem fase. Então, como ele conectou esses dois, ele está passando fase para a lâmpada e a lâmpada acende. Se você esquecer dessa primeira conexão, não vai acontecer nada com a lâmpada, não vai acender. Então, eu tenho fase na primeira conexão. Quando ele aciona essa saída, ele conecta esses dois pontos e aciona a minha lâmpada. Sim, mas aí, o que é que eu ganhei com isso? Usei um CLP, um negócio muito caro, para acionar uma lâmpada. O que você ganha é que você pode mudar completamente o funcionamento desse sistema simplesmente reprogramando. Então, se você quiser que funcione o contrário, interruptor aberto, a lâmpada acenda, interruptor fechado, a lâmpada apague, funciona. Simplesmente mudando o programa sem mexer em um parafuso, em um fio sequer. Troquei o programa. Agora, se a chave estiver aberta, o CLP, opa, não tem sinal aqui. Então, eu tenho que fechar, acionar a primeira saída. Ele aciona, ele fecha esses dois. E a lâmpada acende. Aí, você fechou o interruptor. Aí, ele, opa, chegou sinal. Agora, eu vou abrir. Aí, ele abre. Se abriu aqui, a lâmpada apagou. Então, funcionou o contrário. Agora eu quero mudar. Eu só quero que essa lâmpada acenda depois que eu clicar 5 vezes aqui. Muito simples. Não muda nada no circuito elétrico, somente no programa. Então chegou o sinal uma vez, saiu. 2 vezes, saiu. Ele pode ter um contador. Você pode inserir um contador no seu programa. 3 vezes, saiu. 4, 5. Chegou a 5ª vez, agora eu posso acender. Aí acende a lâmpada. Então, você tem infinitas possibilidades para o sistema sem mexer nas conexões elétricas. Essa é a grande vantagem do controlador lógico programável. Exemplos de alguns CLPs comerciais. Bem, esse daqui é o Click 02, que é um CLP que a gente tem no nosso laboratório, que nós vamos começar a trabalhar com ele. Então, esse CLP é um CLP de estrutura compacta. Compacta por quê? Porque ele já tem tudo num só gabinete, né? Outros CLPs, como nós vamos ver, eles vêm com as partes separadas. Esse não, ele já tem tudo. Ele tem a parte das entradas, saídas, alimentação, ainda tem, ó, que a gente chama de IHM, interface homem-máquina, que é o display e os botões. Você tem modelos de CLP que não tem nada disso. Não tem CLP, não tem o display nem os botões. Então, esse é um CLP de estrutura compacta com IHM. Outro menorzinho também de estrutura compacta, esse daqui é do fabricante Siemens. Aqui são as entradas, ó, todos os bornes de entrada, você conecta os dispositivos que enviam sinal para o CLP, e aqui os bornes de saída. E aí você vê que tem 2 bornes para cada saída, ele tem 4 saídas. O primeiro borne você traz a alimentação da sua carga, o segundo, como o exemplo lá da lâmpada que eu falei, o segundo borne vai para a lâmpada, depois a lâmpada para o neutro. E você pode também adicionar ao seu CLP de estrutura compacta módulos, outros módulos. Como ele vem simplesmente com 4 saídas, eu preciso, o meu processo tem mais que 4 dispositivos. Ele tem motor, tem 3 lâmpadas, tem um sistema de aquecimento, outro de resfriamento.
Aí você pode comprar um módulo adicional, que a gente chama módulo de expansão, e conectar ao CLP, fazendo com que ele vá ter mais saídas, ou então mais entradas, dependendo do que você queira. E existem CLPs de estrutura modular. Então você tem aí vários módulos, ele não funciona sozinho assim como esse, que já tem um módulo só já funciona sozinho. Não, esse daqui você realmente tem que comprar vários módulos, e eles são para grandes projetos de automação que necessitam de um número bem grande de entradas e de saídas, e de vários tipos de saídas, porque eu só falei aqui de um tipo, né? Receber ou não o fase. Falei também só de um tipo de, aliás, só um tipo de entrada, receber fase ou não. Falei só de um tipo de saída, que é a saída tipo relé, mas existem vários tipos de entradas. Existem entradas capazes de ler o nível de tensão, um sensor que aplica uma tensão proporcional a uma grandeza que ele está medindo. Existe esse tipo de entrada. Existem outros tipos de saídas que não são somente as saídas a relé. Então, a estrutura modular serve para isso, para um processo bem grande, com a variedade de tipos de entrada e saída também grandes. Sobre a linguagem de programação, a linguagem se chama ladder. Ela tem esse nome porque ladder em inglês é o que? Escada. E você olha aqui para o diagrama, ele parece muito com escada, né? Você tem aqui essas partes são chamadas realmente de degraus da escada. E ele executa do degrau de cima até o degrau de baixo. É uma linguagem fácil, é uma linguagem gráfica, e ela ganhou popularidade devido a se parecer muito com o diagrama de comandos elétricos. Você tem aqui chaves abertas e fechadas. Você imagina como se você tivesse uma corrente. Se aquela chave estiver aberta, a corrente não passa. Se a chave estiver fechada, a corrente passa. E chega num ponto que vai acionar determinada saída. Então, essa linguagem ladder é a linguagem que nós vamos utilizar para a programação dos nossos CLPs. A simbologia básica do ladder é composta por 3 componentes. Esse, que é chamado contato aberto ou contato normalmente aberto, ou NA. Esse que tem um traço diagonal, que é chamado contato fechado ou contato NF. E esse daqui, né, como se fossem 2 parênteses, que é a nossa saída. Então você já escreve muitos programas simplesmente com esses 3 componentes. Só lembrando que a saída também pode aparecer na forma de círculo. No contato NA, pessoal, você vai imaginar, só imaginar, viu? Que existe uma corrente virtual, mas ela não vai passar aqui. Por quê? Porque ele está aberto. Já no contato normalmente fechado, a corrente virtual passa, porque ele é normalmente fechado. Aí alguma coisa vai acontecer para esse contato abrir e alguma coisa vai acontecer para esse contato fechar e a corrente virtual passar. E a minha saída, ela representa algum dispositivo conectado à saída do CLP. Então, se por acaso a tua corrente virtual chegar nesse ponto, a saída será energizada. Sobre o endereçamento. Bem, a entrada normalmente é chamada de I e a saída de O ou Q. Então você, como tem várias entradas no seu CLP, você vai ter a entrada I1, a I2, a I3, a I4, dependendo do número de entradas que o CLP tenha. Da mesma forma, a saída Q4, Q1, Q2, e ainda pode ter a forma de I0.1, I0.0 e I0.2. Isso vai depender do fabricante do CLP, como é que ele vai, mas a forma mais utilizada é essa. I para a entrada, O ou Q para as saídas. Aí pode ter 0.0 ou simplesmente sem o ponto.
A partir de agora, eu vou mostrar uma sequência de exemplos onde eu tenho um circuito elétrico e como seria fazer esse mesmo circuito elétrico com o CLP. Então, primeiramente, a gente tem um circuito mais simples, que é o quê? Uma chave, que eu chamei de B1, e uma lâmpada, e 2 pontos energizados. Se eu fechar essa chave, a corrente vai vir fazer acender a lâmpada. Não é isso? Como seria fazer isso com o CLP? Então, com o CLP, você tem que fazer a conexão física da chave e da lâmpada e escrever o programa. Esse programa é escrito no computador e você grava na memória do CLP. O programa vai dizer o que deve acontecer quando a chave fechar. Então, nesse caso, eu quero que aconteça exatamente a mesma coisa desse circuito. Quando a chave fechar, acenda a lâmpada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a minha chave na entrada I0, vai ser a minha primeira entrada, e vou colocar a minha lâmpada na saída Q0. Fisicamente, não existe conexão entre a chave e a lâmpada. Fisicamente, não existe. E você vai escrever esse programa. Eu usei um contato NA com o mesmo endereço de onde eu coloquei a minha chave. Ó, a chave está em 0. Contato NA em 0. E uma saída com o mesmo endereço de onde eu coloquei a lâmpada. A lâmpada está em Q0. Saída Q0. Então, quando você fechar essa chave, ela vai estar permitindo passar uma corrente e vindo até I0. Chegou corrente em I0, eu tenho aqui um contato que é aberto com o mesmo endereço. Então, se chegou corrente nele, ele fecha. Se ele fechou, passou aqui uma corrente virtual, certo? Para você entender como funciona, corrente virtual que chegou até Q0. Se chegou até Q0, o CLP energiza o ponto Q0. Energizando o ponto Q0, ele acende a lâmpada. Aí você diz, mas de onde está vindo? Como é que ele está energizando se não existe a conexão elétrica? Bom, primeiro de tudo, ele é alimentado. O CLP tem a parte que você alimenta. Mas mesmo assim, não é daí que vem a corrente para a lâmpada. Lembra que eu falei lá da saída relé, né? Que ele simplesmente aciona o contato. Então aqui não está a conexão toda. Vamos dizer assim. Isso vai ficar mais claro para frente. Mas na saída relé, vocês... Volta lá no slide. Pronto, na saída relé, ó, quando ele ativa a saída, digamos que aqui seja Q0, ele conecta esse ponto a esse. E o primeiro ponto tem o quê? Tem fase. Então, conectando esse a esse, você vai estar jogando fase para cá. Do outro lado tem neutro, a lâmpada acende. Então, de novo, eu fechei minha chave B1, enviando o sinal para I0. Se chegou sinal em 0, esse contato que era aberto, contato normalmente aberto, ele se fecha. Se fechou, passou a corrente virtual chegando em Q0. Se chegou em Q0, ele energiza esse ponto que faz acender a lâmpada. Então, eu fiz esse mesmo circuito elétrico com o CLP, ligação física e programa. O que nós temos agora? Nós temos duas chaves em série, né? A lâmpada só vai acender quando eu fechar as duas chaves. Se eu fechar só essa, não acende. Se eu fechar só essa, também não acende. Só vai acender se eu fechar as duas. Ligação física. A ligação física, veja que eu já tinha antes essa conexão. Agora eu adicionei outra chave. E não vai estar em série como está aqui, não. Não vai estar. Sempre os dispositivos de entrada, eles são conectados de uma forma que eles enviam sinal à entrada do meu CLP. Então, se eu tivesse 30 chaves, as 30 seriam ligadas exatamente dessa forma. Quando ela fecha, ela envia sinal para a entrada do CLP. E no programa? Bom, no programa aí sim eu vou botar contatos em série.
Como é que isso vai funcionar? Se eu fechar somente B2, eu envio o sinal para entrada I1. Tem um contato normalmente aberto em I1, ele se fecha. Mas a corrente virtual não passa, por quê? Porque I0 está aberto. Então a corrente não vai passar, porque só esse fechou. Se eu manter B2 aberto e fechar somente B1, chegou o sinal em I0. Chegou o sinal em 0, esse contato se fecha. A corrente virtual passa, mas não passa aqui porque aqui está aberto. Não atinge Q0. Lâmpada não acende. Quando você fechar as duas chaves, você vai estar mudando o estado desse contato e desse. A corrente virtual passou, chegou no Q0. Se chegou no Q0, o CLP energiza Q0, fazendo acender a lâmpada. Então, está aí nosso circuito série. Paralelo. Tenho duas chaves em paralelo. Quando é que a lâmpada vai acender? Quando eu fechar uma ou outra. Circuito utilizando o CLP. Vejam que não mudou absolutamente nada. O mesmo circuito que eu tinha antes. Ó. Só mudei aqui a forma de endereçamento. Botei 0.0 e 0.1. Só isso. Mas a posição das chaves e da lâmpada, a mesma coisa. Mesma coisa, tanto série como paralelo. Vai mudar onde? Vai mudar no seu programa. Eu botei agora contatos em paralelo. Então, se eu fechar B1, chegou sinal na entrada I0.0. Está aqui um contato aberto na I0.0, ele vai se fechar. A corrente virtual passa atingindo Q0.0. O que é que tem fisicamente lá em Q0.0? A lâmpada. A lâmpada acende. Da mesma forma que se eu fechar B2, chegou sinal em I0.1, a corrente virtual vai passar no contato aberto I0.1, chegando na saída Q0.0, fazendo a lâmpada acender. Então, aqui eu tenho um circuito com funcionamento totalmente diferente, que é ou uma ou outra acende a lâmpada. Totalmente diferente desse aqui, só que as conexões físicas são as mesmas, é a mesma coisa, não mudou nada. Você mudou o funcionamento do circuito, simplesmente mudando o programa. Vamos agora trabalhar com contatos normalmente fechados, que o pessoal confunde um pouco. Bom, como é que funciona esse circuito? Eu tenho aqui uma chave que é normalmente fechada, ou seja, sem nenhuma intervenção, a lâmpada já está acendendo. Aí se a pessoa vai lá e põe o dedo na chave, ela abre, a lâmpada apaga. Então é o inverso. Sem mexer em nada, a lâmpada está acesa. Se eu apertar a chave, a lâmpada apaga. Como é que vai ser isso com o CLP? Bom, eu utilizei aqui uma chave NF. Então, quando eu ligar esse sistema, botar o CLP para rodar o programa, a chave já está energizando. Já está energizando I0. Se já tem sinal em I0, eu tenho um contato aqui aberto que se fecha. Fechou, chegou sinal em Q0, fazendo acender a lâmpada. Então, na hora que eu botar o meu CLP para rodar o programa, ele já vai começar acendendo a lâmpada. Por quê? Porque já tem sinal em I0. Se tem sinal em 0, fechou aqui, acendeu, acionou o Q0. Se eu movimentar a chave, eu estou cortando o sinal de I0. Se eu estou cortando o sinal, o meu contato ele vai para a posição normal dele, que é o quê? Aberta. Não tem sinal em 0, então ele fica como está. Como está, ele não permite a passagem da corrente virtual, não aciona Q0. Agora, nós vamos ver a utilização do contato normalmente fechado. Veja que antes nós só utilizamos contato normalmente aberto. Aberto, aberto e aberto. Que funciona como? Se chegar sinal, ele fecha. Se não chegar, ele abre. Já o contato normalmente fechado, esse que já tem um tracinho nele, como é que ele funciona? Ele já está deixando a corrente passar. Se chegar sinal,
é que ele abre. Então, como é que vai funcionar esse sistema aqui? Quando eu botar para rodar, quando você botar para rodar, mesmo com essa chave aberta, a lâmpada já vai acender. Por quê? Porque o contato é normalmente fechado. Então a corrente virtual vai passar já e acionar Q0. A lâmpada acende. Se eu fechar a chave, eu enviei sinal para I0. Enviei sinal para I0, o contato muda. Ou seja, ele abre. Chegou o sinal, ele abriu. A lâmpada vai apagar. Então isso aqui equivale à porta lógica NOT, a inversão. Porque com a chave aberta, a lâmpada vai estar acesa, porque já está passando sinal. Quando eu fechei a chave, a lâmpada vai apagar. Por quê? Porque eu enviei sinal para I0, I0 muda, ele vai abrir, deixando de passar a corrente virtual para Q0, a lâmpada apaga. Então, vocês sempre pensem no contato normalmente fechado como sendo a inversão. Ele já começa deixando passar a corrente. Se vier sinal, aí ele abre, ele não deixa passar a corrente. Outro exemplo com contato normalmente fechado. Só que agora, fisicamente, eu tenho uma botoeira, ou seja, o contato é momentâneo. Como é que vai funcionar esse sistema? Quando você botar para rodar, o contato já está fechado, acende a lâmpada. Se eu pressiono a botoeira, foi sinal para I0. Se foi sinal para I0, o contato abre. Contato abriu, deixou de ir sinal para Q0, a lâmpada apaga. Então funciona parecido com o anterior, só que agora eu utilizei uma botoeira normalmente aberta. Então de cara a lâmpada já vai acender porque o meu contato é normalmente fechado. Chegou o sinal em 0, pressionando a botoeira, a lâmpada apaga. Por quê? Porque esse contato aqui vai abrir, deixando de passar a corrente virtual para Q0. Os componentes no ladder, aqui já foi outro programa, esse utiliza, ao invés de parêntese, o círculo para representar a saída. Os componentes eles podem ser associados de várias formas, como série, chaves em série, aliás, contatos em série, em paralelo e saídas também em paralelo. A saída em paralelo quer dizer que, caso a corrente virtual venha a passar, ela vai para as duas saídas, ou seja, aciona as duas. Já os contatos em paralelo, você define dois caminhos para corrente virtual. Ou passa por aqui, ou então pelos dois ainda. E você pode ter o que a gente chama de degraus, né, no seu ladder. Você pode ter aqui várias lógicas enfileiradas de cima para baixo. Pessoal, eu tenho aqui um simulador online para linguagem ladder. Vou mostrar o funcionamento dele. Então eu vou clicar no link. Ele já vem com um circuito clássico em ladder, que é o circuito para acionamento de um motor, utilizando duas botoeiras, uma para ligar, outra para desligar. Mais para frente eu vou ensinar o funcionamento desse circuito. Mas por enquanto eu vou apagar o que já tem e começar um novo do zero. Vamos aqui em outros, que está a lixeira. Então eu vou arrastar os componentes que estão aqui para a lixeira. Essa saída também, a saída aqui é um círculo. Nosso ladder está com 2 degraus. Trazer para a lixeira. Pronto, estou só com um degrau. Aqui são todas as minhas entradas e saídas. Essas as que já tinha, então vou apagar. Pronto.
programa aqui está zerado. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, pessoal, é que vocês imaginem como se essas duas barras fossem energizadas. E existe uma corrente virtual que flui da esquerda para a direita, passando pelos contatos normalmente aberto, normalmente fechado, em série, em paralelo, até atingir uma saída. Então, se essa corrente virtual atinge essa saída, o CLP realmente energiza a saída que tem esse mesmo endereço, eu digo a saída real. Então, vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou botar aqui uma entrada, vou chamar de botão, do tipo booleana, quer dizer, ela ou é ligada ou é desligada. Então, vou adicionar. Eu vou botar uma saída aqui com o nome de lâmpada. Adicionar. Também do tipo booleano. Então, vamos aqui para contatos. Vou trazer um contato normalmente aberto. Qual é a variável que na realidade, que você vai botar aqui quando estiver programando um CLP real, vai ser qual o endereço, se é I0, I1, I2, esse tipo de coisa. Aqui, ele tem a opção de botar o nome que você deu. Então, eu dei o nome de botão, colocar aqui botão. E agora eu vou adicionar uma saída. As saídas também são chamadas de bobinas, porque ela é equivalente à bobina do contactor, né? Lembra do contactor que eu falei? Que tem uma bobina que forma um eletroímã, que quando é energizado atrai os contatos. Pronto. Pois na linguagem ladder, frequentemente a saída é chamada também de bobina. Então tá aqui coils, que é bobina em inglês. Então eu vou botar aqui a minha saída, ó, o círculo, vou arrastar para cá. Qual a variável? Lâmpada. Então eu fiz aqui um ladder simples, que quando esse contato se fecha, aciona a lâmpada. Como eu faço para testar? Só eu vir aqui, ó, no botão, tá off, apertar on. Veja que a lâmpada ligou, eu apertei no botão. A lâmpada acendeu e ficou verde aqui também. Por que disso? Vou mostrar novamente. Desligar. Vou ligar. A corrente virtual passou, porque ele não mostra aqui, mas o contato verde quer dizer que agora ele fechou. Assim ele está aberto, contato normalmente aberto, como ele está. Dessa forma, eu energizo ele. Então a corrente virtual passou, chegou na lâmpada, fez ela acender. Vou desligar. O que é que eu posso fazer? Vou botar um botão 2. Adicionar. Tá aqui, botão 2. Aí eu posso vir aqui para contatos. Trazer agora. Vamos botar o botão 2 como sendo normalmente fechado. Para vocês verem o funcionamento. Então aqui a variável botão 2. Por que já ficou verde? Porque o contato já está fechado. É um contato normalmente fechado. Então agora eu vou apertar botão. Quando apertar botão, vai fechar esse contato aqui. Fechou. Porque a lâmpada já acendeu. Porque ele já estava. Ele está normalmente fechado. Ele já estava fechado. Então a corrente virtual já passou por ele. Aqui está em off por quê? Porque eu não estou energizando esse contato. Ele está fechado porque é normalmente fechado. Quando eu fechar ele, aliás, quando eu apertar aqui o botão 2, esse contato vai abrir. Abriu. Como ele abriu, a corrente virtual não passa. Atinge a lâmpada. Lembrem-se que o contato normalmente fechado ele é sempre o inverso. Quer ver? Vamos fazer um exemplo só com o contato normalmente fechado. Então eu vou colocar aqui na lixeira esse contato aqui. Contato normalmente fechado. Vou desligar o botão 2. Desliguei. Quando eu desliguei, a lâmpada já acendeu.
Por quê? Porque o contato está fechado, a corrente virtual já está passando, chegando na lâmpada. E se eu apertar o botão 2, a lâmpada apaga. É o oposto, porque eu apertei o botão 2, o contato que era fechado abriu. Se ele abriu, a corrente virtual não passa e desliga a lâmpada. Vamos fazer um circuito paralelo. Então, vou jogar isso aqui na lixeira e vou colocar aqui contato aberto. O paralelo, você vem em outros, adiciona. Não, tá. Vou tirar esse daqui. Adicionar o paralelo. Aí coloca. Opa, colocou. Vou trazer contato. Pronto, contato aqui onde eu queria. E mais outro aberto aqui. Variáveis. Aqui vai ser botão. E aqui vai ser botão 2. Pronto. Ou um ou outro vai acender a lâmpada. Ou é porque já está aceso. Aqui os dois já estão ligados, ó. Botão e botão 2. Se eu desligar só um, a lâmpada continua acesa, porque a corrente virtual passa no botão 2. O botão está ligado. Desliguei, a lâmpada desligou. Liguei botão 1, ou botão. A corrente virtual passa por aqui e aciona a lâmpada. Então, essa página é bem legal para você iniciar o seu ladder, né? Testar pequenos programas. Se eu quiser adicionar uma nova linha, ó, adiciona aqui. ADD Hug, né? Vai adicionar um degrau. E aqui eu posso fazer outra lógica. Num programa profissional para CLP, vai ter vários hugs ou vários degraus. Então, com uma série de lógicas para várias saídas. Então, aqui eu mostro a equivalência do ladder com portas lógicas. Então, eu não sei se vocês lembram, a porta lógica NOT, ela é a inversão, né? Se eu tiver nível lógico 1, na saída eu vou ter nível lógico 0. Se eu tiver nível lógico 0 na entrada, na saída eu vou ter nível lógico 1. Ou seja, se na entrada estiver ligado, saída está desligado. Na entrada eu estiver desligado, na saída está ligado. A expressão para a porta lógica NOT é aqui, essa é igual a barrado. E o equivalente em ladder é um contato normalmente fechado para sair. Por quê? Porque se I0.0 estiver desligado, ou seja, eu não estou energizando essa parte, o contato já está fechado, a corrente virtual já passa e já aciona Q0.0. Imagine que você tem uma chave lá em I0.0. Quando você fechar essa chave, ela envia sinal para essa entrada. Se chegou sinal nesse contato, ele abre, porque ele é sempre inverso. Chegou sinal, ele abre. Se ele abriu, desligou Q0, Q0.0. Então, esse é o equivalente em ladder para porta lógica NOT. Porta lógica AND tem essa expressão, né? É S igual a AND B, né, vezes. E qual é a verdade dela? A saída só vai ser 1 se todas as entradas forem iguais a 1. De uma forma mais fácil, a saída vai estar ligada se todas as entradas estiverem ligadas. Se estiver pelo menos uma entrada em 0 desligada, sua saída vai ser 0. Então, o equivalente à lógica em ladder são
está em série. Porque a minha saída só vai estar ligada se eu tiver todas as entradas ligadas. Se tiver pelo menos uma entrada desligada, a saída deve ser zero, porque a corrente vertical não passa. Equivalente à porta OU. A porta OU, ela tem a saída ligada se pelo menos uma entrada estiver ligada. Ou a saída vai ser igual a 1 se pelo menos uma das entradas for igual a 1. O equivalente em ladder é um paralelo das entradas. Se pelo menos um desses contatos fechar, a saída já vai ligar. Então, basta que você tenha uma entrada ligada para que a saída esteja ligada também. Exercício. Escrever um programa ladder para os seguintes casos. Então, para cada um desses casos, você vai escrever um programa em ladder. Então, eu já tenho aqui as conexões elétricas do CLP. Eu tenho 3 chaves S0, S1 e S2 conectadas nas entradas I0, I1 e I2 do meu CLP. E tenho 3 lâmpadas conectadas às saídas Q0, Q1 e Q2 do CLP. Então, a primeira lógica. Ao apertar a chave S0, liga a lâmpada L1. Então, ao apertar a chave S0, manda sinal para I0, tenho que ligar a lâmpada L1, ou seja, Q1. No programa não sabe o nome das chaves, as suas cargas. Essas são os dispositivos de saída conectados ao CLP. O programa não quer saber do programa, você vai utilizar o endereçamento do CLP. Essa forma aqui de endereçar. Então vamos lá fazer no nosso simulador. Vou apagar isso que já tem. Pronto, estou só com um degrau. Aqui eu vou tirar. Ao apertar S0, liga a lâmpada L1. Então eu vou adicionar aqui a entrada I0 para a gente trabalhar da forma correta, né? Adicionar I0. Liga a lâmpada em L1. L1 está na saída Q1. Então vou adicionar também Q1. Adicionar. Então o que é que eu vou fazer? É um nada, ó, I1. Então tenho que botar um contato. Tá? Variável. Eu vou depois explicar por que eu estou botando um contato e aparece aqui me desse de uma saída, certo? Nós vamos já entender o porquê disso. Então, I0. E agora eu vou trazer, ó, uma bobina ou saída. E depois nós vamos ver também esse tipo de saída. O L e U. Variável Q1. Então, aperta I0. Manda sinal para I0. Atende Q1. I0, Q1. I0, Q1. Então, o ladder é bem simples. Somente isso, né? Esse contato com o endereço contato aberto com o endereço de 0 acionando Q1. Próximo item. Ao apertar S0 ou S1, veja que tem um OU. Então, você já sabe que é o que? Lógica OU vai ser paralelo. Ao apertar S0 ou S1, liga L1 e L2. Vou mostrar essa questão do I aí nas saídas. Então, apertar S0 ou S1. S0 ou S1 são as entradas I0 ou I1. Então, aqui a gente já tem uma I0 e vai adicionar uma I1. Adicionei a I1. Eu não vou apagar essa primeira linha não, certo? Vou deixar ela
Então, vamos adicionar mais hug. Paralelo, ó, já que tem uma ou ao apertar S0 ou S1. Então, vou trazer esse paralelo para cá. Vou colocar um contato 0, 0 e vou colocar um contato e 1. Então, apertando se ou se, eu devo energizar as lâmpadas L1 e L2, que são as saídas e Q2. Então, como é que você vai fazer isso? Para esse ramo aqui, ó, vai energizar duas saídas. Você coloca as saídas em paralelo, porque está indo para as duas. É só você lembrar do circuito elétrico. Como é que você faz para isso aqui, a duas lâmpadas? Você vai botar as duas lâmpadas em paralelo. Então, vamos aqui para as saídas. Sim, eu devo botar também um paralelo aqui para a saída. Saídas. E já foi para lá. Ó. Mais outra saída. L1 e L2. Saídas Q1 e Q2. Eu só tenho aqui saída Q1. Adicionar a saída Q2. Adicionar. Então aqui, saída Q1, saída 2. Ou um ou outro aciona as duas. Veja que o I0 já está ligado. Ó. I0 já aciona. Então está em verde Q1 e Q2. Vou desligar o I0. Desligou. Q1 e Q2. Vou agora acionar o I1. I1 acionou Q1 e Q2. Aí você pode perguntar, por que acionou aqui de cima? Porque você repetiu saída. No ladder correto, eu estou fazendo aqui porque é um exercício. Né? São 3 itens, estou fazendo logo os 3 juntos. Mas no problema, você não vai poder repetir saída, certo? Só pode existir no seu programa um Q1, um Q2 e você faz a lógica para toda aquela lógica ser direcionada para apenas uma saída Q1, uma saída Q2. Isso serve para organizar o programa, porque depois quando a pessoa fala, isso aqui está acionando a saída Q1. Aí quando vai ver lá embaixo um programa que tem, sei lá, 20 degraus, pode ter mais. Lá embaixo vai ter outra lógica acionando Q1, certo? Isso desorganiza. Você não consegue entender direito aquele programa depois de um tempo que ele foi feito. Então, toda a lógica tem que girar em torno de uma única saída com aquele endereço. Então, fizemos aqui um ou aciona Q1 e Q2. Então, quando você acionar as saídas, você vai colocar essas duas saídas em paralelo. Então, para não confundir esse terceiro, eu vou limpar lá os 3, os que já tem. Então, jogar tudo aqui para o lixo. Debug. Ao apertar S0 e S1 e S2, ou seja, os 3, vai ligar L0. Quando eu fechar essas 3 chaves, e tem que ser as 3, vou acionar L0 que está no Q0. Pronto. Então não é o I. O I a gente viu, ó, end, contatos em série. Então eu vou colocar aqui os contatos em série. I0, I1 e I2. I0, I1, I2 eu não coloquei ainda aqui. I2, adicionar. I2 vai ligar L0 que está em Q0. Então Q0, não tem o Q0 ainda, né? Tá.
Q0. Então aqui, saídas, Q0. Vamos testar. E já está ligado, vou desligar. Só pode ligar o Q0 quando essas três estiverem ligadas. Então vamos primeiro, I0. I0 aqui. Sim, Q1 não existe mais, né? Tirei ele daqui. I0 ligado, não ligou. Agora I1 ligado, não ligou. I2 está bem aqui. Ligado, ligou lá. Bom, ambiente virtual passou por esse, ligou o Q0. Se eu desligar qualquer um desses, vai desligar o Q0. Vamos desligar o I1. Abriu o I1. Desligou o Q0. Corrente virtual passou aqui, mas não passa aqui. Esse fica verde para mostrar que ele está ligado. Mas a corrente virtual não passa, não liga Q0. Pessoal, em acionamento de máquinas e motores em geral, é muito comum o uso de botoeiras ao invés de chaves. Só lembrando, a botoeira, ela fecha o contato, só que o contato é momentâneo. Quando você tira o dedo lá do componente, o contato se abre. Então, como manter um motor ligado, por exemplo, com esse contato momentâneo? É o que nós vamos ver agora. Então, eu tenho esse circuito aqui com uma botoeira conectada à entrada I0 do CLP. E tem uma lâmpada conectada à saída Q0 do meu CLP. Eu fiz esse programa aqui inicialmente, né? Se eu apertar a botoeira, energiza I0, que por sua vez aciona Q0. Agora, como proceder para que a lâmpada permaneça ligada? Porque se eu soltar, não chega mais sinal em I0, abre esse contato, Q0 se desliga. Então, como é que a gente faz isso? Eu quero apertar a botoeira e quando eu soltar, a lâmpada permaneça ligada. Para isso, pessoal, você vai utilizar o famoso contato de selo. Isso é muito utilizado em comandos elétricos, só que lá fisicamente você faz esse contato de selo. Aqui você vai fazer no programa, né, de forma virtual. Então, o contato de selo, ele é feito adicionando um contato normalmente aberto com o mesmo endereço da saída. O circuito real não muda em absolutamente nada. Como é que vai funcionar isso aqui? Você vai pressionar a botoeira, energizou I0. A corrente virtual passa e aciona Q0. Só que eu tenho um contato com o mesmo endereço da saída. Ou seja, se essa saída ligou, esse contato se fecha. Se esse contato fechou, você tem a corrente virtual passando também por aqui, vindo para a saída. Então, quando eu tirar a mão lá da botoeira, ela vai deixar de energizar I0, esse contato vai abrir, só que a corrente virtual continua passando por aqui e faz com que o Q0 fique ligado. Fique ligado direto. E para desligar, puxa o CLP da tomada? Não, isso você não vai fazer jamais. Então, para desligar, você deve adicionar uma outra botoeira. Em comandos, a gente lá aprende a pensar da seguinte forma, que sempre para desligar vai ser com a botoeira normalmente fechada. Por quê? Está normalmente fechada. Se eu apertar, ela abre e desliga o circuito. Aqui você pode utilizar ou NF ou NA. Qualquer uma delas, é só você modificar no programa. Então, eu indico para os alunos, para ficar mais fácil o raciocínio, sempre utilizar contatos normalmente abertos. Quando você, por exemplo, compra uma chave boia, que é aquele sensor que detecta que uma caixa d'água está cheia, por exemplo, ela vem com os três contatos. Vem com
NA, NF, o terceiro contato é o comum, é o ponto comum a esses dois. E a pessoa pode utilizar, dependendo da aplicação, ou NA ou NF. Então, para facilitar, em CLP eu sempre recomendo utilizar contatos normalmente abertos. Então, como seria agora o nosso liga e desliga? Eu quero pressionar uma botoeira e ligar. E quando eu soltar, ainda fique ligada aquela saída. Só vai desligar quando eu pressionar a segunda botoeira. Então, para ligar, esse circuito aqui já resolve, né? Apertei, a corrente virtual passou, ligou Q0, fica passando por aqui também, porque tem o mesmo endereço. Quando você solta, Q0 ainda está ligado, o contato fechado, energizando a saída Q0. Fica ligado. E para desligar? Então, pausem o vídeo e tentem fazer aqui no programa a lógica para desligar. Então, a lógica para desligar, pessoal, seria utilizando um contato normalmente fechado, assim como você faria em comandos, só que aqui de forma virtual, no programa. Então, eu tenho um contato normalmente fechado, dependente da minha botoeira que vai desligar. Como é que isso funciona? Primeiro, você vai ligar apertando I0. Apertou I0, fechou aqui. Esse contato já está fechado, então a corrente virtual passa e aciona Q0. Se acionou Q0, fechou esse contato, porque ele tem o mesmo endereço. Se fechou, a corrente virtual está passando por aqui, ó, vindo até o Q0. Q0 fica ligado mesmo quando você solta essa botoeira, porque a corrente virtual faz esse caminho. Para desligar, você vai apertar I1, energizou a entrada I1. Se energizou, o contato que era fechado, abre. Abriu o contato, desligou o Q0. Desligando, aqui também abre. Então, quando você soltar I1, deixa de energizar esse ponto. O contato volta a fechar. E por que não liga de novo? Não liga de novo porque aqui está aberto e aqui está aberto. Novamente, apertei I0, fechou aqui, esse já está fechado, ligou Q0, que fecha bem aqui. Soltei I0, a corrente virtual está passando por aqui. Apertei I1, faz esse contato abrir. Se ele abriu, desligou Q0, que desliga bem aqui. Soltei I1, aqui volta a fechar, mas não existe mais corrente passando, porque aqui está aberto e aqui está aberto. Vamos testar esse programa no nosso simulador? Eu vou enviar toda essa linha para a lixeira, adicionar um novo hug, completar essas entradas e saídas e vou botar entradas I0 e I1, saída Q0. I0, saída, adicionar. Contatos. Aqui tem um paralelo, né, pessoal? Então tem que botar um paralelo. Deixa eu só botar para a lixeira. Fazer o paralelo para cá. Pronto. Contatos. I0. NF. I1. Em paralelo. Q0. Mas você não vai botar uma saída. É um contato dependente daquela saída. Q0. Que é esse mesmo circuito que você visualiza assim que acessa o site. Quando você entra nesse site do simulador, ele já vem com esse circuito. Só que ele chama aqui de, acho que é on, off e aqui motor.
que é um circuito para ligar e desligar o motor com CLP. Então vamos testar. Aqui está verde porque já está fechado. Então apertei, lembrem que é botoeira. Então aperta, liga e depois desliga. E Q0 deve permanecer ligado. Então ó, a liga é 0. Apertei, ligou Q0. Soltei, Q0 permanece ligado. Ó, devido a isso aqui, o contato de selo. Agora para desligar, apertei I1, soltei, desligou, certo? Ligo no 0. E sempre que você for testar, você tem que lembrar de voltar. Porque se você não voltar, você está simulando uma chave que o contato é fixo. E não uma botoeira que o contato é momentâneo. Ok? Segundo exemplo. Trocar a lâmpada por um contactor. Adicionar duas lâmpadas para sinalização. A lâmpada 1 indica motor ligado, lâmpada 2 indica motor desligado. Então esse exemplo aqui eu vou pedir para vocês fazerem. Então o que é trocar a lâmpada por um contactor? Aqui no circuito elétrico você vai botar a simbologia do contactor, que eu já mostrei nos slides anteriores. Então esse contactor, no lugar dessa lâmpada você vai botar um contactor. E eu ainda peço para adicionar duas lâmpadas. Uma vai indicar motor ligado e a outra vai indicar motor desligado. Só lembrando, pessoal, aqui já está, né? Acabei de entregar. Só lembrando que você coloca um dispositivo em cada saída. Então, o seu circuito elétrico vai ser esse aqui. Um dispositivo na Q0, outro dispositivo na Q1, outro dispositivo na Q2. Então eu vou ter duas botoeiras, uma para ligar e outra para desligar. Do mesmo jeito desse daqui. Só que eu quero agora duas lâmpadas para sinalização. Qual é o propósito disso? A contactora ela serve para ligar o motor. Então apertei uma botoeira, liga a contactora, que por sua vez liga o motor. Uma lâmpada acende. Quando eu apertar a outra botoeira, a inverte. Outra lâmpada é que vai acender. Porque uma lâmpada indica motor ligado, outra lâmpada indica motor desligado. Então o que vocês vão fazer é adicionar aqui mais 3 saídas, contactor lâmpada 1 e lâmpada 2, e adicionar mais degraus a esse programa para que as lâmpadas funcionem de maneira correta. Eu tirei essa lâmpada aqui e botei uma contactora. Vai alterar alguma coisa aqui no meu programa? Não, não vai. Ele vai continuar acionando Q0. Não quer saber o que é que tem lá no Q0. No seu circuito elétrico, circuito real, é que você vai mudar a carga. Então, esse exemplo eu vou deixar para vocês fazerem. Que é trocar a lâmpada por um contactor e adicionar mais duas lâmpadas. Uma vai indicar motor ligado, outra vai ser motor desligado.